Pessoal do canal EV Artes, Estúdio Viviane Artes, vou passar umas dicas de como fazer uma flor dessa para vocês. Eu tô fazendo umas aqui, que é chamada umas flores que chamam as flores tropicais, né? E esse abacaxi também que eu fiz com esse material de EVA. Então eu vou passar essas dicas hoje para vocês. Tem algumas pessoas que viram já alguma foto, algum vídeo, entrou em contato comigo e queria que eu fizesse o vídeo. Então eu vou passar essas dicas para vocês. Eu vou mostrar o material que eu utilizei e como foi que eu fiz para fazer essas flores, as folhas e o abacaxi, tá? Vou mostrar pelo abacaxi que eu utilizei uma garrafa PET, tá? De 1 litro, ó. E aí, eu com uma régua, eu tirei aqui, ó, aproximadamente 14 centímetros, assim, e recortei. Ela já segue até uma linhazinha, já que ela tem, cada rótulo. Depois que a gente tira o rótulo, aí fica uma linha aqui, a gente tira ele certinho, ó. Essa é a base do abacaxi, tá? Aqui você já tem a base do abacaxi. Para isso, para ele fazer, para eu fechar aqui essa parte aqui do fundo, eu utilizo aí um círculo de aproximadamente 9 centímetros para fechar aqui embaixo. Mas antes de fechar, eu dou um acabamentozinho, fechando um pouquinho para dentro, amassando e utilizando também uma pistola, né? Essa parte aqui é esse ferrinho assim, ó, que essa aqui tá desencapada. Aí não é a cola não, tá? É o ferrinho pra gente tá pressionando aqui, ó. E ela, quando ela tá bem quente, a gente vai pressionando e vai amassando um pouquinho e aproveitando pra que a boca do... o finalzinho ali do... Na hora de a gente colocar pra poder fazer o nosso abacaxi ele ficar em pezinho. Então a gente precisa fazer a base, a gente vai, ó, amassando um pouquinho, tá? Ó, você vai amassando até pra fechar um pouco mais a boca, ó. Ele já amassou aqui, ó. Deixa eu mostrar, botar a mão aqui assim pra mostrar pra vocês. Ó, aí ele já amassou aqui um pouquinho. Então aproveita a quintura, ó, e a gente vai amassando um pouquinho, apertando. E aí, ó, porque ele tá quente, ele vai, ó, amassando um pouquinho mais. Isso aqui, ó, ajuda a fechar mais a boca do vaso, ó, tá? Ó. Vai ajudando a fechar mais a boca do vaso. Então, eu vou, ó, esquentando, tô com um ferrinho quente, tá? Tô com um ferrinho quente aqui, ó. E eu vou fazendo isso aqui, ó. Ó. Quero mostrar pra vocês aí, pra vocês não terem dúvida nenhuma, tá? Então, é uma da parte mais importante aqui do abacaxi. Aí ele já fica mais ou menos assim, fica mais fácil agora eu passar uma cola e colocar essa basezinha, colar aqui. Ó, depois que a gente cola direitinho esse papelãozinho no fundo, ó, tá? E já vira a base, já fica lá em pezinho, que a gente já sabe que ele vai ficar em pezinho. Fica meio tortinho, não tem nada, porque o abacaxi, ele não é reto, ele é meio inclinado, né? Se a gente for dar uma olhadinha ali na natureza e tal. Então, aí a base dele aqui já tá pronta, tá? Aí agora vem a parte da gente cortar, de fazer esse detalhezinho aqui, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Você vai separar aí, ó, um quadrado de 4 centímetros, tá? Você vai separar aí um quadrado de 4 centímetros, separei aqui, ó, pra vocês, tá? 4 centímetros por 4 centímetros. E vou mostrar a vocês como você vai cortar, pra conseguir deixar naquele detalhezinho que eu tô mostrando ali. Então, você vai pegar aqui, ó, um quadrado, aí vai segurar num lado dele, aqui numa ponta, e vai recortar essas 3 pontas aqui, arredondando assim, só um pouquinho aqui, um pouquinho novamente, cá em cima e cá, tá? Ó, ele vai ficar mais ou menos assim, tá? Você vai arredondar as pontas, as 3 pontas, tá? E ele vai ficar assim, ó. Aí outra aqui, ó, novamente. Ela não fica assim todas iguais, mas vamos lá. Então, ó, você corta aqui a ponta, corta aqui novamente, ó, só as 3 pontinhas, tá? Não precisa seguir reto não, é só chegar, cortar
as 3 pontinhas. Vou mostrar mais outra aqui, ó. Quadrado de 4 centímetros, cortou, ó, a pontinha, arredondou só a pontinha, tá? Ó, já fica assim. Então, esse aqui é um amarelo, eu tô só mostrando. Você pode estar fazendo também, quando você for comprar, aí lá na embalagem do EVA, aí onde fica ali aquele códigozinho de barra, sempre fica o nome do EVA. Então, utilize o amarelo ouro, tá lá às vezes escrito lá amarelo ouro. Você compra ele, que ele é mais fechado, um amarelo, a tonalidade do amarelo mais fechado, e aí fica melhor, tá? Então, depois que a pétala estiver assim, eu preciso dar um detalhezinho nela, e aí eu posso estar utilizando tanto a tinta tecido, ó, a tinta tecido, ou também pode ser aquela tinta guache também, tá? Eu usei esse verde aqui, essa tonalidade mais escura, porque a gente vai fazer um sombreado nela direitinho, tá? E aí, ó, a gente pega um pouquinho da tinta, tanto azul também, às vezes eu gosto de usar um pouquinho laranja, pra dar um efeitozinho. E aí é aquele processo mesmo, com uma esponjazinha, você ir manchando um pouquinho as bordazinhas dela, tá? Aquela parte aqui em cima, ó. Só uma manchazinha mesmo, em cima, ó, tá? Pra deixar, dar um detalhezinho. Aí você vai tirando o excesso, vai descendo um pouquinho. Esse aqui é o verde. Aí eu vou botar um pouquinho de laranjinha também. Ó, coloquei uns pingos de laranjinha aqui, ó. E vou fazer uma sombrazinha assim também, espalhando. Ó. Tô assim na mão. Mas é bom apoiado na mesa que é melhor pra você fazer direitinho. Mas aí tá, ó. Já fiz uma sombrazinha, ficou diferente. Então, pra que tava assim todo amarelinho, ó. Todo amarelinho, ele já fica assim, tá? Tava dando ali um detalhezinho. Depois, quando ela deixar ela... Você vai fazendo. Como você vai fazer, tem que fazer várias, mais ou menos. Pra fazer esse abacaxi aqui, ó, eu não utilizei nenhuma folha de EVA inteira, tá? Usei aí quase a metade, porque a gente olha 4 centímetros para essa régua. E aí você vai cortando, cortando. Eu não cheguei a usar a folha de EVA inteira, não. Ainda ficou, ainda sobrou ainda, tá? Com a mesma folha de EVA, para vocês terem ideia, assim, só para ter uma noção, eu fiz esse amarelinho, tá? Do abacaxi, esse abacaxi todinho aqui, enroladinho ele todinho. Fiz essas 3 aqui também, essas 3 flores. E esse detalhezinho que a gente coloca assim no meio, depois eu vou mostrar pra vocês como foi que eu cortei. Então, o EVA deu pra fazer. Uma folha de EVA deu pra fazer. O abacaxi e ainda deu pra fazer essas 3 flores só pra vocês terem uma noção. Só dicas mesmo. Então, depois que a gente faz uma pinturazinha, tudo direitinho, pinta, a gente pode botar um verde a mais para baixo, assim, ou para cima, tanto faz. E aí você pode pegar uma prancha ou um ferrinho aí de passar, coloque aqui assim, ó, o ferro de passar é melhor. Aí na hora que você perceber, ó, que ele vai ficando, ó, aí é a hora de parar. Então ele tá plano, ó, você coloca aqui, ó, você percebe quando ele vai fazendo, ó, observe, ele vai emborcando, ó, tá? Ó como ele fez. Aí é a hora de parar. Então, você vai fazer esse processo aqui no ferro. Pode ser no ferro de passar também, tá? Aí você vai percebendo que ele vai murchando, ele vai inchando, ó, fazendo o beicinho, ó, boquinha, ó. Borcou, aí é hora de parar. Então, o segredo é esse. E aí, depois que você faz isso, até com ele assim mesmo, não precisa nem pintar, nem encapar. Você já vai colocando uma pétala do lado da outra. Você coloque uma cola, pode colar com a cola instantânea mesmo, tá? É só colocar aqui, ó, colocar cola instantânea e vem colocando. Nesse caso aqui, nesse formato, eu fiz de cima para baixo, que é o ideal. É você colocando, aí vai colocando, ó, até completar a carreira. E aí você vem embaixo também, colocando até fechar a carreira direitinho, tá? Aí eu vou colocando um sobre outro e vai descendo. Quando a gente deixa, quanto mais a gente deixa ele, porque é 4 centímetros, quanto mais a gente deixa ele na temperatura, mais ele encolhe. Então,
Aí você só é controlar, porque senão vai ficar uma pétala maior do que a outra, porque ela encolhe. Então, o tamanho ideal, ó, ela encolheu, ela vai ficar durinha, bem resistente, e aí você vem fazendo a colagem, tá? Aí agora eu vou mostrar pra vocês todo o outro detalhezinho, como a gente chega pra fazer toda a montagem. Deixei separado aqui pra mostrar pra vocês que eu utilizei pra chegar à parte da folhagem. Eu utilizei um verde e ainda fiz também com a mesma tinta guache, eu ainda pintei, né? É todo um processo de pintura mesmo, que aí você vai ter que ter calma, que você vai pintar, deixar secar, fazer tudo direitinho. Então, eu fiz o seguinte, eu cortei uma dessa aqui, que é a maior, tá? Eu deixei aqui, tá aqui marcado, deixa eu ver aqui. Essa daqui tem 14 centímetros, assim, de ponta a ponta. Ó, essa daqui tem 14, a gente corta duas dessa aqui, eu fiz 14 assim, de ponta a ponta. Eu corto duas dessa daqui, tá? E corto 4 dessa aqui maiorzinha. Essa daqui já tem 15 centímetros, ó, 15. Aí eu corto 4 dessa, duas dessa e corto 4 dessa daqui também menorzinha. Essa daqui tem 10 centímetros, eu corto. E essa de cá que tem 16 centímetros, eu corto ela, que é a parte de baixo. Então, a parte de baixo, eu coloco uma mais larga, maior aqui embaixo, tá? Essa é daqui de baixo. Quando a gente termina de colocar a última camada, a gente vai colando. E aí, desse amarelinho, a gente vem e cobre o papelão, forra o papelão. Primeiro você forra com o mesmo EVA que estiver utilizando, o verde, depois você vem e coloca esse daqui só mesmo para fazer esse detalhe aqui embaixo. Se não quiser deixar esse detalhe, basta forrar só o círculo mesmo de apoiar, se for para apoiar em determinado lugar, e não quiser colocar esse detalhe. Essa parte daqui, depois que a gente corta, a gente abre aqui no meio que ele vai passar pela boca da a garrafazinha aqui, ó, você vai olhar aqui direitinho, cortar e ir passando, tendo cuidado para não lascar o EVA, e ele passa direitinho, e você coloca duas dessas aqui meio intercalada, coloca uma, eu coloquei uma para tentar esconder também, quando a gente inicia logo o trabalho, né, fica uma falhazinha, um pouco, então eu colei, deixei a outra mais pra cima, mais arrebitadazinha. Coloquei essa folha e depois, se você quiser, porque lá no meio, ó, você coloca mais uma dessa daqui, ou dessa, e faz esse movimento aqui, ó, e enrola. Ó, aí ele fica assim, parecendo um ninhozinho. Aí você coloca na boca da garrafa, assim, coloca na boca da garrafa e vem cobrindo com as outras maiores, como se tivesse brotando, né? Aí você pode fazer uma dessa, ou se você achar que essa ficou mais curta, a maiorzinha de 16 é a mesma coisa, você só ó, vira assim, ó, e vem enrolando, ó, aí cola, depois passa um pouco de cola e coloca aqui dentro. Aí daqui você começa a subir as outras pétalas. Então, você vai acabar utilizando o quê? Vamos lá. Vou utilizar duas dessa, uma para baixo e uma para iniciar o miolo. Duas dessa daqui para dar esse acabamento aqui. E as folhas que você vai utilizar 8, 4 da maior, 4 da menor. Depois que você cortar uma folha dessa, vamos botar aqui um detalhezinho que eu vou mostrar para vocês. Ó, eu marquei aqui, essa daqui porque eu já tenho esse restinho de EVA, eu não vou precisar marcar. Mas é bom que você marque aí com palito de churrasco, para até para economizar seu EVA e render mais. Então é bom você marcar direitinho, porque aí você não desperdiça o EVA. Então eu vou retirar uma folha aqui, ó, só para mostrar a vocês um detalhe. Depois que você recorta, que deixa a folha assim, você vai cortar direitinho, ó, vai dar pequenos cortes, bem pequenininhos, ó, por todo de um lado e do outro. E na hora que você for aquecer, que ela vai passar pela prancha também. Você vai pintar, vai deixar secar. Na hora que você passar ela pela prancha, que você esticar, você vai colocar
na prancha. E na hora que ela ficar bem molinha, você vai fazer esse movimento aqui, ó, assim, esticando, ó. A hora que se você já perceber aqui, ó como ela já ficou os dentinhos, que é aquele abacaxi, se você perceber, né? Olha, a folha do abacaxi, ela tem aqueles dentinhos bem afinhados, você vai esticar para ele ficar assim, ó, para mostrar esses dentinhos, ó, tá? Esse é o movimento que você vai fazer na hora que ele estiver aquecendo essa folha na prancha. Então, aí já tá uma explicação para vocês como eu fiz o abacaxi. Então, eu peguei um quadradinho ali, né? Comecei com a PET, o quadradinho do EVA amarelo, 4 centímetros, contornei as 3 pontinhas e a parte das folhas, tá? E aí já fiz praticamente a montagem do meu abacaxi. Então, ó, a garrafa PET, colada aqui direitinho, a base aqui, uma aqui, essa aqui, ó, 2, 3, as 8 folhas em cima, uma lá no meio, ó, colado lá na boca da garrafa direitinho, mostrando que é tipo como fosse um miolo, tá? A gente vai arrumando e aqui já tá feita aí o abacaxi. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui e mostrar pra vocês o molde da folha e das flores. Ó, pra a flor, vou mostrar pra vocês aqui, ó. A flor, olha o detalhezinho dela atrás, ó, tá? Pra essa flor, tem outras aqui que eu coloquei outra tonalidade com outra cor, só pra destacar. Esse aqui eu tentei colocar um amarelinho, saiu bem pouco aqui, porque no vídeo também não dá pra ver muito, tá? Coloquei pouco também, mas aí eu usei esse molde aqui, ó. Ela não ficou muito próximo dali, só peguei a base, porque depois tem um detalhezinho na hora que a gente corta, pra ela ficar assim, com esse detalhe assim, mais parecido com os dentezinhos, ó, tá? Não sei se dá pra ver aqui muito bem. Ó. Então, eu usei esse molde de 14 centímetros, 5 pétalas aí, né? Olhando assim, 5 pétalas. A gente vai marcar, vou tirar uma e fazer esse passo a passo com vocês. Ó, a gente marca, né, com um palito de churrasco, depois a gente recorta e aí a gente tem, ó, a folha. Aí só vai precisar utilizar uma dessa daqui. Então, agora vem pra parte, ó, que a gente precisa fazer uma pinturinha. Eu vou utilizar aqui, ó, o laranjazinho, né, tinta de tecido. Pode ser o amarelinho também, você pode estar utilizando o amarelo, tá? E aí, fica aí a critério seu aí, se você quer uma tonalidade mais forte, mais fraca. Eu peguei aqui, ó, eu não tô utilizando mais, eu vou fazer alguns riscos aqui, eu espero que dê pra vocês verem aí. Vou fazer uns riscos aqui, já manchando um pouquinho, e aí depois eu espalho com uma esponjazinha, aquele mesmo processo, ó. Manchei assim um pouquinho, ó, de dentro pra fora, tá? Só pra fazer um diferencial. E depois eu vou pintando, como vocês estão vendo aqui, ó, de dentro pra fora, suspendendo um pouquinho, tá? A gente vai espalhando, espalhando até ele ir secando e ficando dando um diferencialzinho aqui, tá? Ó, vou fazer isso aqui. Ó, depois que eu terminei de pintar, eu fiz uns riscozinhos com o amarelo. Ó, vou mostrar a vocês aqui, ó. Ó, peguei aqui e abri, tá? Ó, coloquei e abri. A gente coloca aqui um pouco mais de tinta, assim, tá? E aqui você pode deixar secar assim mesmo. Ó, você pode deixar secar, ele vai secar direitinho, tá? E aí, na hora que você for colocar pra abrir mais um pouquinho, aí ele dá um diferencial, dá um detalhe.
Enquanto ele seca, eu vou mostrar pra vocês, ó, que a gente precisa fazer isso aqui. Vou aproveitar que ainda tá molhadinho aqui ainda, mas eu já vou utilizando essa técnicazinha que eu usei, tá? A gente, ó, coloca a tesoura e tira, coloca a tesoura, ele vai tirando pequenos pedaços na ponta, ó. E depois você vai ver quando aquecer a pétala, aí você vai olhar e vai ver que deu um diferencial. Foi assim que eu fiz as outras. E vou cortar direitinho aqui só pra vocês verem. Ó, tá? Ó. Eu faço pequeno. Se você tiver aí aquela tesoura, que eu não tenho aqui. Se você tiver aquela tesoura, que ela já tem aquela serrazinha, aí você já recorta ela, marca no EVA e já recorta logo, que ela já faz esses dentinhos, já facilita bastante o trabalho. Então, você marca um palito de churrasco e na hora ó, de cortar, você já corta com aquela tesoura, ela vai deixar esses dentinhos, só que ela já fica diferente, ó. Ela lisa e ela aqui já na palma da minha mão, já com esses dentinhos. Então, eu vou seguir fazendo esses dentinhos aqui, enquanto ela vai secando também, pra gente frisar ela. Ó. Tá vendo? Os dentinhos. Fica bem legal, bem interessante. Ó, eu vou deixar ela secando aqui um pouquinho. Enquanto ela seca, eu peguei aqui um arame, uns 14 centímetros mais ou menos, esse arame galvanizado. Eu peguei um pedacinho, uma fitazinha de EVA, tá? Eu vou encapar esse arame, assim, mais ou menos uns 10 centímetros, mais ou menos. Então, eu vou passar aqui um pouquinho de cola. Ó, passar um pouquinho de cola, só mesmo pra prender esse arame. Ó, vou espalhar aqui um pouquinho. Ó, prendi aqui. Agora, eu vou, ó, vou encapar esse arame. Assim, rodando. Pode ir puxando um pouquinho. Ó, você vai encapando esse arame, tá? Se quiser botar mais um pouquinho de cola pra não soltar, bota bem pouquinha cola. Aí você vai circulando, vai girando, prendendo. Ó, vou botar mais um pouquinho, tá? Eu vou encapar ele aqui. Eu acho que aqui já tá bom. Aí, essa base aqui embaixo eu vou colocar assim, colocar ele tudo no mesmo lugar. Ó. Tá? Que ele fique mais alto aqui. Ó, enrolei todo no mesmo lugar. Então, vamos lá. Vou botar um pouco de cola aqui. Ó. E deixar ele bem grossinho aqui, tá vendo? Como ele ficou bem grossinho. Então, ó. Olha como ele fica, tá? Fiz isso aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu cortei isso aqui bem fininho, tá? Amarelinho bem fininho. E agora, ó, eu vou cortar bem miudinho aqui dentro. Ó. Bem miudinho mesmo, bem miudinho. Aí tem que ter paciência, você ali sentadinha. Aí você vai cortar, fazer, ó, bem miudinho. Depois que você cortar, até derramou um pouquinho ali, porque ele bateu na minha mão. Ele vai ficar assim, ó. Como eu botei outras cores aqui dentro também, não tem só amarelinho, tá? Aí você vai pegar, vai passar um pouco de cola aqui. Ó, passa um pouco de cola, deixa bem molhadinho de cola. Aí depois você vai, como se estivesse empanando, ó. Ó, passar pra ele ficar direitinho aqui. Ó, vou botar aqui, vou espalhar um pouquinho. Você pode ir também com a mão ajudando, onde não pegou, tá? Acho que aqui já é o suficiente, ó. Aí você vai deixar ele lá secar um pouquinho, tá? Vai deixar secar lá um pouquinho, que a gente vai depois, a gente vai acabar utilizando de novo, novamente. Então, eu vou deixar ele lá no cantinho e vou continuar aqui.
Agora você vai utilizar a prancha e vai utilizar a tampa, tá? A tampa da cola. Então, você vai utilizar essa tampinha aqui. Você vai apoiar a tampinha, tá? Na mesa, na superfície aqui. E vai aquecer essa pétala, ó. Vou tentar aquecer ela aqui, o meio dela, tá? Aí a gente vai circulando assim, ó, tá? Ó. Aquecer aqui, bem o meio. Na hora que você aqueceu, você vai colocar na tampinha bem no centro e vai dar uma puxadinha, ó. Puxar, você vai, não puxe muito pra não pocar, mas você puxa e deixa esfriar um pouquinho. É bem rápido, ó. Fez esse movimento, ó. Quando você tirar, ó como tá atrás, na frente, ela já tá assim, ela já ganhou, ó, essa profundidade aqui que a gente precisa. Aqui no canal eu não costumo muito usar frisadores, mas como foi um pedido assim, eu tinha já esse frisador aqui de cerâmica, né? Eu já tinha ele aqui, já tava aí de algum curso que eu tomei, aí resolvi, tinha um pessoal vendendo, eu resolvi comprar algumas peças. E aí fica sempre aqui guardada, tem outras peças também, mas eu não utilizo muito devido até a dificuldade das pessoas comprarem o kit, não só desse, mas de outros kits até mais caro. E eu passei a fazer rosas sem utilizar frisadores, mas nesse caso eu resolvi utilizar para ela dar esse detalhezinho, esse amassadinho, esse realismo que, como esse pedido foi um pedido especial, a pessoa vai utilizar em um bolo e eu quis aí fazer uma coisa mais ajeitadinha, mais arrumadinha e eu resolvi usar esse frisador. Por isso eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar pétala por pétala. Vou aquecer essa pétala, ó, vou aquecer ela direitinho. Quando ela estiver bem aquecida, eu vou colocar ela aqui e vou usar pressionando um pouquinho, bem rápido, bem simples, tá? Ó. Vou aquecer aqui novamente, porque eu coloquei na posição errada, tá? Ó, vou aquecer, tem que colocar de costas, tá? Eu coloquei na frente. Aí ela já deu esse detalhe, depois eu dou uma esticadinha. Ó, vou fazer isso novamente pelas costas. Ó, por trás. Vou aquecer. Vou colocar aqui. Eu preciso que ela pegue um pouco o efeito. Ó, depois eu venho e logo estico logo pra ela não ficar amassadinha. Eu preciso, ó, desse detalhezinho que tem aqui, ó, tá? Esse detalhezinho, esse arranhadozinho, saia na pétala. Por isso que eu utilizei nesse. Mas eu já fiz dessas flores, que é bem parecida com as flores de hibisco, né? Sem precisar do frisador. E se você quiser, não tiver aí, você pode utilizar o palito de churrasco para fazer pequenos riscos, para na hora que você for fazer esse frisado aqui, ele sair. Na hora que você aquecer, ele fica. Então, você faz pequenos frisados. Lá pra frente eu vou mostrar pra vocês. É bem rápido, eu coloco, tiro logo, não deixo demorar muito não. Só esfriou um pouquinho, eu já tô tirando. Então, eu aqueço bem aqui, tá bem molinho o EVA. Coloco aqui, pressiono e tiro. É bem rápido. E dou uma esticadinha logo em seguida. Ela fica aqui, ó, um detalhezinho do amarelinho. Eu pintei, tá? Aí, ó, por trás, dá um detalhezinho. E agora, eu vou utilizar o quê? Eu vou furar aqui, ó. Ó, ver se encaixa direitinho, tá? Colocar a cola nessa parte aqui, ó. Eu coloquei bastante, enrolei bastante. Eu boto cola.
tá? E faço esse movimento para prender lá embaixo. Ó, aí eu aperto aqui um pouquinho. Ó, tá? Ela fica assim mesmo, meio machucadinha. E agora aqui eu posso virar, porque aqui é arame, ó. Posso dar uma inclinadazinha, tá vendo? Como ficou tortinho. Vendo a melhor posição que eu quero que fique. Pra dar uma arrumadinha aqui. E agora eu vou utilizar a fita floral. Ó, agora eu vou utilizar a fita floral. Já botei um pedacinho aqui, ó. E a gente vai começar aqui por cima, enrolando desde aqui, ó. Desde essa parte, tá? Aí eu vou enrolar aqui, ó. Vou dar aqui umas 2 voltas mais ou menos nessa parte de cima. E aí eu já começo pegando aqui já no arame, apertando um pouquinho. Ó, enrolo. Já vou apertando e já vou descendo essa fita floral pra ela já pegar no arame. Ó. E agora aqui eu vou descendo. Já vou apertando aqui um pouquinho. Ó. Tá? A gente já vai encapando, ó. Vendo? Aqui eu vou encapar mais um pouquinho, até o final do arame. Tá bem presozinho. Ó. Eu posso tirar o excesso. E finalizar. Olha lá, ele tá forradinho, tá? E aí o detalhe mesmo da rosa, dessa flor é assim, toda machucadinha, aberta, ó, tá? Então já tem uma aqui, tem mais essa, vou colocar lá. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó, eu faço isso aqui também, porque pela foto me enviada, e continha também uns, pra dar um detalhezinho assim, ó. Ó, você coloca um mais pra frente, abre mais, pode colocar 4, mais pra baixo, mais pra cima. Aí eu vou mostrar a vocês como foi que eu fiz esse aqui, tá? Ó, vou preparar aqui o material. Ó, pra fazer desse aqui, o material que a gente vai estar utilizando é um pedacinho de arame, né, desse galvanizado mesmo, fita floral, um pedacinho de fita floral. A gente vai estar utilizando ou a manta, aquela manta acrílicazinha, fazendo um bolinho assim, ó. Ó, um bolinho. Ou até algodão também serve, tá? Fazendo algodão, faz uma bolinha também de algodão. E um pedacinho de EVA. Você vai aquecer esse pedacinho de EVA. E eu vou utilizar para dar uma esticadinha nesse EVA. Eu vou utilizar aqui, ó. Isso aqui é uma carretilha mais para quem trabalha com costura. Sempre a gente tenta reutilizar. Ou um boleador, né? Que é feito com aquelas bolinhas de gude, também serve, tá? Então eu vou aqui, ó, aquecer esse EVA, tá? Vou aquecer ele, pra ele esticar um pouquinho. Ó. Vou aquecer ele. E aí eu vou colocar ele aqui no fundinho da carretilha e vou dar uma esticadinha, ó. Tá? Até ele fazer uma bolinha. Fazer uma bolinha direitinho. Tem que ter cuidado só pra ele não rasgar. Mas aí eu vou fazer isso aqui. Ó, outra coisa que a gente vai estar utilizando também é linha, tá? E vou estar utilizando linha, que é bom. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu tinha deixado separado aqui, a gente pode estar fazendo também no plástico. Tem gente que faz, eu faço mesmo no plástico, assim, embalagem de supermercado, colocar aqui, ó, 2 ou 3, dependendo da cor, pra poder ficar bem ativa. Eu posso estar utilizando também, mas esse aqui eu resolvi fazer no EVA mesmo. Por isso que a gente estica o EVA, pra que ele faça essa bolinha assim, pra já ajudar. Então, esse arame aqui, eu consigo virar ele um pouquinho, ó. Consigo virar ele aqui até na mão mesmo, com um pedacinho de alicate, mas aí já consegui virar ele aqui, ó. Ó, tá? E aí, aqui, como é algodão, eu vou colocar aqui dentro pra prender. Então, eu vou botar aqui um pouquinho de cola instantânea e vou tentar prender meu algodão aqui. Ó.
tá? Então, eu vou usar logo a linha, pra quê? Pra eu prender mais, pra ele ficar mais forte antes de eu colocar o EVA. Eu vou fazer esse processo aqui, ó. Enrolar bem, tá? Eu passando várias vezes aqui, eu prendo ele bastante aqui no arame. Vou tirar. Ó, só finalizar bem pouquinho. Aqui eu já tô sentindo que ele tá mais seguro. Vou fazer esse outro processo novamente de colocar ele aqui dentro. Já vou encontrar ele aqui já mais arredondadozinho, ó. Eu coloco aqui. Aí você pode fazer maior, menor, pode fazer a bolinha, ela fique maior. Até que não vai sair muito grande não. Porque eu coloquei pouco... Coloquei pouco algodão, mas aí você, dependendo da... como você queira, aí eu vou apertar bem aqui, ó. Enrolar bem, aí vou arrumando, vai ficar bem redondinha. Ó, aí prendo bem aqui. Dá um nozinho aqui. E agora eu vou cortar o excesso da linha e o excesso do EVA. Ó. Tá? Ó. Agora eu vou pegar a fita floral. Vou esticar ela aqui. Vou dar umas 2 voltas bem aqui em cima e depois eu começo a descer pressionando. Ó, pra dar uma arrumadinha mesmo. Ó, eu vou pressionando aqui e vou descendo. Para só finalizar aqui mesmo, ó, cortar o excesso aqui, ó, finalizar, ó. E aí eu tenho já vários para ajudar a enfeitar. Em relação à folha, também eu tenho moldes que eu mesma criei olhando, né? Às vezes assim, pela tela mesmo do computador, do celular, a gente vai vendo detalhes que pode vir a utilizar, que eu já criei, já deixei como se fosse um molde. Aqui já faz, eu só faço recortar. Outro modelo também, ó, de folha assim, vou colocar aqui na mesa, acho que visualiza melhor. Esse daqui também eu fiz um tamanhozinho maior, menor, fiz com esse formato, com essa abertura, ó, tá? E daí fica mais fácil a gente depois passar para o EVA. Eu deixei minha tortinha assim, aqui com aquela mesma folha eu pintei, depois aqui atrás, ó, o arame. Se você quiser encapar o arame dedicado de cima e colar, fica legal também. Aí fiz na outra tonalidade, porque pela foto que me mandou, tinha essa mistura desse verde assim, um mais claro, um mais escuro, por isso que eu fiz assim. Fiz outros modelozinhos também, esse daqui acompanhando, e na hora que a gente também aquece. Aí que eu queria mostrar pra vocês. Mesmo que eu fiz a folha, eu utilizei ali aquele frisador, né? Mas a da folha, não sei se dá pra vocês verem, eu risquei, tem uns riscozinhos aqui, ó. E aí depois que eu risquei, ó, depois que eu risquei, aí eu aqueci e os risquinhos permaneceram. Deixa eu ver se dá pra ver isso aqui, tá vendo? Esse risco. Então, se você faz seu molde, né? Você faz seu molde, mas eu não tenho o frisador que você fez ali. Depois que você pintar ou antes de pintar, você faz uns riscozinhos, sai fazendo uns riscos bem não muito forte, porque se a ponta ficar, a ponta desse palito de churrasco estiver bem fino, ele pode até rasgar seu EVA. Então, você aperta,
aperta, faz vários risquinhos como você gostaria. Quando você for aquecer ela e for moldar, esticar assim um pouquinho, ela vai permanecer aqueles risquinhos, tá? Então, não tem desculpa assim para dizer, ah, eu não vou fazer porque eu não tenho um frisador. Eu tenho a maneirazinha de fazer e como a gente já faz também as rosas sem frisadores, então daí eu criei também essa maneira de fazer sem precisar dos frisadores. Mas eu tinha um frisador, estava aí, eu resolvi fazer. Então aqui também tem esses risquinhos, ó, tá vendo? Eu fiz assim mesmo, só fiz risquinho. Mas se eu fizesse vários desses, tava aqui, vários desses, ó. E depois que eu risquei primeiro, depois foi que eu vim aquecer, tá? Na hora que a gente aquece, e atrás eu botei um aramezinho pra você virar mais a folha, ó, entortar, deixar do jeito que você quiser, tá? Aí na hora de botar o arame, eu não coloquei até cá em cima não, pra folha não ficar muito dura, ficar assim mesmo, moleável. Então eu só coloquei praticamente na metade pra trás, porque é onde a gente pode estar virando, pode estar, ó, tá ok? Então foi assim que eu fiz as folhas, o molde tá aqui, eu vou ver uma maneira de eu riscar, né, porque fica melhor para imprimir, porque se eu colocar assim, ela fica muito escura e na hora de imprimir é ruim. Eu vou passar esses riscos para uma folha de papel, depois eu vou fotografar, vou colocar no canal, lá na comunidade do canal, e vocês podem estar fazendo print, né? Fazendo um print da fotografia e pedir para imprimir no tamanho normal, no tamanho de uma folha de ofício, tamanho de ofício. Então, você tira o print e depois você pede para alguém imprimir. Agora, se você tiver um pouco de dificuldade, até mesmo na hora que você tirar o print, você pode chegar na página do computador, se tiver o computador, for o computador, é melhor. E aí você também pode redesenhar até na própria tela do computador, que tem algumas pessoas que fazem assim. Essa daqui mesmo foi eu mesma que desenhei e depois recortei, mais ou menos olhando assim, eu fui desenhando. Então, por isso que eu não tenho nem como passar o molde para vocês dizerem o tamanho, tudo direitinho. Mas na hora que eu for passar, eu vou desenhar direitinho, fazer um rabiscozinho, aí eu vou olhar as medidas e passo direitinho para vocês. Mas aí, ó, o tamanho assim, ó, a palma da mão, ó, tá? Não um tamanho assim muito grande, não é muito pequeno, porque era para compor essas flores e é para compor também um abacaxi. Por isso que eu fiz esses tamanhos assim, maiores, menores, já para dar todo um detalhe, todo um acabamento. Da outra também a mesma coisa. Eu fiz o risco, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Fiz o risco também dela, ó. Aqui atrás é porque tem o arame, por isso que ela fica assim. Mas deixei, ó, bem moleável. Então, tá aí, eu vou, na medida do possível, eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês de outros vídeos, outras ideias que eu tiver aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá? Bem, pessoal, e assim eu encerro as dicas do canal EV Arte hoje para vocês. Assim, ó, a gente tá num período, passando por um período, né? Nosso país, nosso mundo, passando por um período bem difícil. Precisamos ficar em casa e nada como ocupar um pouco o nosso tempo fazendo artesanato, né? E desejando e pedindo a Deus que a gente possa superar todo esse momento que estamos vivendo. Então, aproveitando que a gente tá, né, assim, mais com tempo em casa, os filhos sem ir para o colégio, e aí a gente tem que tentar superar de alguma maneira, não vamos ficar dentro de casa de braços cruzados, né? Então vamos florir mais um pouco esse mundo, né? Vamos produzir, vamos fazer rosa, vamos fazer flores. Essa dica de hoje eu encerro aqui para vocês, dizendo a vocês, vamos ter fé, vamos ter coragem aí para a gente encarar esse período aí que é necessário a gente ficar em casa. Então, se a gente é para ficar em casa, vamos
né? Colocar a nossa casa aí em ordem e também o nosso artesanato. Sei que tem muita gente que trabalha com artesanato e esse é um período para a gente ocupar também a nossa mente, né? A gente fazendo artesanato, o tempo passa mais rápido e as cores faz com que a gente possa manter um pouco da alegria de continuar, não desanimar por causa de crise, por causa dos vírus, né, das doenças. Então são momentos difíceis que a gente passa, mas são momentos importantes na vida da gente que a gente tem que olhar e dizer assim, não, eu não vou desistir, eu vou continuar. Então fica essas flores, esse colorido aí no coração de vocês, para que a gente possa superar esse momento que o Brasil está enfrentando, o mundo está enfrentando. Eu sei que tem muita gente que assiste o meu canal, eu vejo lá, tem outros países, né, que assistem, né, outros continentes também que atinge, eu vejo através do YouTube, quantas pessoas conseguem visualizar meus vídeos e se pudesse ser traduzido para todas as línguas e as pessoas pudessem entender agora o que a gente está passando, né? Por esse vírus que atacou aí o nosso mundo e vem cada dia mais aumentando. E é triste a gente ver as pessoas partindo, é triste ver, mas a gente não pode, enquanto a gente tiver com saúde e puder encarar essa situação, a gente vai encarar, a gente vai ficar em casa, a gente não vai desistir e não vamos ter pensamentos negativos, vamos ter pensamento positivo, que é um período e esse período vai passar, assim como passou vários outros períodos, né? A gente vai enfrentar mais esse. E eu só desejo para vocês que esse colorido dessas flores permaneça no coração de vocês, que a gente possa vir a produzir muito mais. Então eu desejo muita saúde, muita sorte para a gente ficar em casa e produzir. Vamos produzir, deixar o nosso... Vamos passar por esse período aí do outono e que quando chegar a primavera a gente possa estar assim, igual essa mesa, bem florido, sorrindo, com alegria de volta, para a gente poder circular à vontade, tanto pelo Brasil como pelo mundo, tá? Então, um forte abraço, o canal EveArt deseja para vocês aí, ó, muita saúde, tá? E até o próximo vídeo.